Bom dia, galera. Aqui é o professor Wilson, sou professor de História, né, isso, e sou formado pela Uniswan, tenho pós-graduação em História Moderna pela UF, né, e também estou fazendo em andamento pela FAVENE, né, a história da relação do Brasil e da África, tá? E como o tema para a nossa aula de hoje, eu tenho como proposta aí, nós falamos a respeito de um grande processo, né, querendo ou não é marco no período que ele se condensa, é marco para aquilo que ele deixa posteriormente dentro da história, dentro da própria transformação da história, que é a Revolução Francesa, né, a famosa Revolução Francesa, século XVIII, né, finalzinho do século XVIII, o epicentro desse, né, acontecimento é a França, né, querendo ou não, a região mais nostálgica, mais efervescente, né, que tem uma cultura, né, bastante avançada e ao mesmo tempo tem uma elite bastante conservadora. E essa aula vai servir tanto para os editais, né, militares, né, no caso da SpaceX, como também para o pré-vestibular, né, para aqueles que pretendem prestar o vestibular, tá? Então, analisando, né, um pouquinho, né, da estrutura, da forma como se condensa, da forma como, na verdade, se materializa esse processo, é interessante nós sabermos um pouquinho dos seus antecedentes, né? Isto, a França, no século XVIII, era uma região, entre aspas, né, bastante desenvolvida culturalmente, tanto que ela é berço do iluminismo, né, um processo que ocorre um pouquinho anteriormente, iluminismo ou ilustração, dependendo, né, da banca ou, né, no caso das provas que vocês forem realizar aí, né, iluminismo ou ilustração, e ela já condensa, querendo ou não, essa ideia de iluminação, de se desarraigar, de se distanciar, né, das questões ou daquilo que infelizmente era uma espécie de ranço, né, para a estrutura, né, daquele período, que era a estrutura do antigo regime, né? E o que foi o antigo regime? Nada mais, nada menos do que uma estrutura social e econômica pautada na ideia, né, de uma estrutura social, né, totalmente estratificada a partir de estados, né? Isso, né, onde nós vemos a questão da formação social, né, local da França em 3 estados, sendo o primeiro estado o clero, né, o alto clero, na verdade, vai dar composição ao primeiro estado. Segundo estado, pela nobreza, rei e sua nobreza, né, esses agregados do rei, toda a nobreza em si. E o terceiro estado, na verdade, que seria a base dessa sociedade, né, no caso, a burguesia, que é a classe que surge, né, no finalzinho da Idade Média, né, que são aqueles que, né, a partir da estrutura comercial, de trabalharem diretamente com o comercial, né, das práticas mercantilistas, vão desenvolver, né, cada vez mais práticas, né, liberais, práticas comerciais, e estão dentro dessa realidade. Inclusive são eles que trazem, né, a base econômica para essa sustentação da Idade Moderna, né, a partir de investirem diretamente dentro do governo, né, na figura do exército, que são eles os financiadores do exército, que agora, querendo ou não, legitimam o poder real. Né, nós vamos ver, além da burguesia, vamos ver trabalhadores comuns, né, artesãos, camponeses, né, toda a massa em si que não está, né, identificada dentro do primeiro e do segundo estado. Um outro detalhe que é interessantíssimo para nós, né, termos como corte, né, certo, dentro dessa realidade, que a Revolução Francesa, ela marca, tá? Ela marca dentro da historiografia o fim da Idade Moderna, tá? E o início da Idade Contemporânea. Tanto que alguns registros e alguns acontecimentos dentro desse processo da Revolução Francesa vão ser a base do mundo que nós vivemos hoje, né? Isso, Idade Contemporânea, que é contada até os nossos dias, né? A questão do direito civil, a questão, né, da aquisição de direitos, a questão da constituição, de uma constituição, a questão de uma ideia de liberdade ou de busca de liberdade, né, vão estar enquadrados dentro dessa realidade. Tá? Então tem toda essa estrutura cultural, né, que, querendo ou não, já estava dentro do movimento iluminista, e tem também a questão econômica, né? Economicamente, a França, ela basicamente, né, ela vivia dentro ainda da realidade feudal, né, isso dentro dessa estrutura feudal muito caótica, né, em relação ao momento que a Europa já vive, né, em relação ao que o continente já vive, inclusive a Inglaterra, né, que, querendo ou não, nessa configuração é sua arqui-inimiga, né, que já está vivendo, né, querendo ou não, cada vez mais com mais
elucidação, com mais crescimento e com mais expressividade, a sua revolução industrial, tá? Então a França, ela tem contrária a ela, né, na verdade, essa estrutura feudal, né, arraigada, né, e querendo ou não, né, ranço dessa estrutura do antigo regime, que é esse regime servil, que inclusive, né, querendo ou não, dá base para a sustentação ainda, né, dessa estrutura, né, de primeiro, segundo e terceiro estado, né? Nessa concepção, infelizmente, nós vamos ver que o primeiro e o segundo estado são aqueles que têm, né, os privilégios, é isso? Dentre esses privilégios, não pagar impostos, né, algo que corrói, que machuca e que, querendo ou não, chama atenção até os nossos dias, né, isso? Né, costumamos dizer, eu conjecturo nessa hora, que nós no Brasil temos essa realidade, esse ranço, infelizmente, esse ranço que vem, né, de um processo colonial, né, infelizmente, totalmente, né, servil, que, querendo ou não, né, estrutura a sociedade dos nossos dias, onde nós vemos, querendo ou não, os privilégios cada vez mais para uma quantia menor, né, e as obrigações para a quantia maior, né, isso? E dentro dessas obrigações, né, os tais dos famosos impostos, né, isso, pagamos impostos de primeiro mundo, né, infelizmente tendo como recurso serviços de terceiro mundo, tá? Então tem essa alusão, tem essa questão econômica, a questão social e uma outra questão, né, que vai estar atrelada a esse desenvolvimento da Revolução Francesa, é a questão socioambiental, né? Eles passam por por um grande período de frio, né? Isso, um inverno rigoroso, que consequentemente vai afetar as suas plantações, né? Vai afetar as suas produções e consequentemente isso vai atrelar ao preço dos produtos, né? E a partir desse desequilíbrio, né? Isso, desse desequilíbrio, dessa monarquia, né? E dessa nobreza que vive, né, querendo ou não, dentro dessa realidade, que ainda é uma realidade servil, campesinal, onde, né, não se tem aquela ideia, por mais, né, que já se passaram pelo processo lá né, da reforma protestante, onde se diz, né, que na verdade não é mais vergonhoso trabalhar ou ter o sustento pelas suas próprias mãos, e a burguesia, ela entende isso, e ela corre atrás disso, ela começa, na verdade, né, a ter destaque dentro da sociedade, e por sua vez vai reclamar, quando ela na verdade, ela participa, ela sustenta através, né, no caso dos seus negócios, dos seus investimentos, e na hora dos privilégios ela não tem nenhum, e ela, querendo ou não, é uma das classes que mais vão estar, né, atuantes dentro desse processo, né? E vemos que essa nobreza parasitária, ela é considerada, tá? A nobreza francesa, ela é considerada uma nobreza parasitária, né? Isso. Eles não têm, né, aquele teor, né, de achar que o trabalho dignifica o homem, para eles o trabalho com as próprias mãos, né, é algo desonroso e tudo mais. E, consequentemente, isso cai para uma outra fração da sociedade, que é o terceiro estado, tá? Então, nós vamos ver que, infelizmente, com essa crise também que ocorre dentro da produção, né, por questão desse inverno rigoroso aí, né, a taxação dos preços, consequentemente, quem mais vai pagar com isso é o próprio povo. Costumo dizer nas minhas aulas que quem vai ser, querendo ou não, bastante atuante dentro dessa relevância, né, de entender, né, sobre alta dos preços, né, sobre saber como a economia anda, né, a questão da mulher. Porque ela tem um papel atuante tanto dentro da vida privada, né, isso que é cuidando da sua casa, da sua família, quanto também na vida pública, né, aquela que vai ao mercado, aquela que vai ao comércio, e querendo ou não, ela que traz, né, a relação de como o comércio lá fora está, né, isso, alta dos preços, produto mais consumido dentro da França desse período é o trigo, que vai dar origem ao pão, tá? E essa crise vai gerar, né, na verdade, né, uma inflação tão grande que a questão de se comprar ou ter acesso ao trigo vai ser coisa assim de outro mundo. Tá? O trigo ele vai encarecer, né, de forma assim, infelizmente, né, bastante além do seu preço normal, e isso vai gerar, querendo ou não, dentro dessa realidade, essas complicações. Né? A partir daí o governo ele precisa, né, o governo na figura do rei, Luís XVI, né, precisa estabelecer ou chegar, tá, a uma conclusão em relação a isso. Né? Ele vai ter 2 ministros, né, seus 2 ministros, na verdade, vão agir, querendo ou não, com práticas, né, e posturas econômicas que dão vantagens, né, dão vantagens para aqueles que, na verdade, produzem, para aqueles que, na verdade, fazem essa sociedade crescer, né, que é o terceiro estado. Esses 2 ministros eles vão ser destituídos porque o alto clero e a nobreza em si ela não concorda, né, com a visão desses 2 ministros.
Tá? E a partir disso aí começa-se, né, essas indagações e aquilo que a gente costuma se ver no mundo político, né, no mundo da política, né, isso, as argumentações, né, o partido que está governando tentando chegar a conciliações com os seus opositores e vice-versa, e não será diferente dentro dessa realidade, por mais que seja uma realidade, tá, voltada para a monarquia, mas o rei ele precisa ter esse jogo de cintura, né, porque ele precisa agradar de um lado, né, o alto clero e a nobreza, que fecham com eles, e por sua vez também não pode deixar de lado, né, aqueles que fazem essa máquina burocrática crescer, né, a partir do pagamento dos impostos e tudo mais, que é o terceiro estado. E a partir daí começa a se estruturar essa ideia e entra também a questão, né, econômica, né, esse déficit financeiro, essa crise interna que automaticamente, né, afeta os cofres públicos franceses, que aumenta, na verdade, os impostos, as taxas de impostos que já eram caras, que ficam cada vez mais caras, né, no caso para essa sociedade ela começa, querendo ou não, a não concordar. Burguesia porque investe e não recebe nada em troca. O povo porque, por sua vez, paga, né, altas taxas por produtos ou por serviços simples, né, e isso não é bem visto, isso não é bem quisto dentro dessa realidade. Tá? Então nós começamos a ver alguns contornos, né, começamos a ver uma oposição se estruturando. Primeira medida do rei vai ser a convocação dos Estados Gerais, tá? Os Estados Gerais que nada mais era do que, né, a reunião dos 3 partidos prefigurados dentro do sistema do antigo regime, não é isso? Né, partidos que representavam o clero, né, o alto clero, claro, evidentemente, partidos que representavam a nobreza e partidos que representavam o terceiro estado, né, não representavam a burguesia e o povão em si, as classes populares em si. Nessa convocação, tá, que há 150 anos não havia tido nenhum tipo de convocação anterior, né, infelizmente, né, a ideia que se tinha é que os representantes políticos do terceiro estado eram numa quantidade muito maior e, por sua vez, eles teriam, né, entre aspas, dentro das decisões, né, mais vantagem do que o primeiro e o segundo estado. E ao invés de fazer uma votação, né, per capita, por cabeça, né, algo que era muito comum, vai se fazer uma convocação, vai se fazer, na verdade, uma votação por estados. Primeiro e segundo estado se unem, é óbvio que eles vão fazer, se unem contra as reivindicações que o terceiro estado está fazendo. Não podemos esquecer que o terceiro estado ele não aparece do nada, ou as ideias levantadas pelo terceiro estado não aparecem do nada, tá? O momento da ilustração do iluminismo, ele levanta e coloca dentro da mentalidade, tá? Dos liberais, né, isso? Daqueles que amam estudar, daqueles que amam as leis, né, ideias que são prefiguradas por alguns filósofos que vieram antes deles, tá? E dentre dessas ideias aí, a ideia de igualdade e liberdade. Automaticamente eles veem que essa sociedade ela é totalmente desigual. Tá? E um outro fator ainda que ajuda a piorar a situação econômica da França é a sua desavença, né, diretamente com a Inglaterra, mas que vai ser interferida, tá, em 2 momentos aí que é interessante depois nós termos algumas aulas, que seria a famosa Guerra dos 7 Anos, um conflito direto, né, entre coligações, e dentro dessas coligações França e Inglaterra vão se debater de frente. França, por sua vez, né, perde muito nessa configuração, e também no famoso processo de independência das 13 colônias aqui na América, tá? Onde os franceses, por sua vez, vão dar suporte econômico, né, e suporte militar aos colonos aqui da América contra os ingleses, que eram seus arqui-inimigos, mas que também vai injetar nos seus cofres públicos, mais uma vez, déficits, tá? E esses déficits alguém precisa pagar, não é isso? Com essa questão econômica atrelada a toda a realidade política e social, começa a se estruturar essa realidade. Por sua vez, né, isso o povo, né, habilitado e já tendo acesso a partir de alguns, né, grandes homens que já estão aspirando dentro da realidade da França desse período, né, dentre esses homens aí Robespierre, um dos principais líderes dos sans-culottes, né, isso, homens liberais, homens que buscam ideias transformadoras e que não são bem vistas dentro do governo ou de um governo, né, querendo ou não, bastante conservador, um governo, querendo ou não, tem sempre a ideia de trazer todas as suas benfeitorias para aqueles que estão no poder e não para as massas populares, né? E nós vamos ver que Robespierre e outros grandes homens eles vão se destacar dentro dessa realidade aí. A partir disso aí, né, eles vão buscar, né, que haja a questão do voto, do sufrágio universal, voto para todos, algo que não era comum. Vão buscar também a ideia da criação de uma constituição, porque com essa constituição os poderes do rei ficam limitados e automaticamente ele não age da forma que ele agia, né? Não podemos esquecer que a França se encontra no modelo monárquico absolutista, né? Enquadrado e bem estruturado
por Luís XIV, né? Inclusive quando, né, ele vai e cria o Palácio de Versalhes, que já existe neste momento. Versalhes vai ser o próprio centro do poder, né? Isso vai ser, querendo ou não, né, a espécie do centro do poder, onde o rei consegue, né, estar ao lado de seus amigos e inimigos para controlar o poder, tá? E a partir disto, o terceiro estado não estando satisfeito, né, com a questão da convocação dos estados gerais, né, que automaticamente não trouxe, né, coisas tão boas, vão buscar agora um outro momento dessa estrutura da Revolução Francesa, que é a famosa Assembleia Nacional, tá? Nessa Assembleia Nacional vai se formular, né, a Constituição, vão buscar, na verdade, maior participação do terceiro estado e também a questão do sufrágio universal, né, o voto para todos, que não vai ser bem visto pelo rei e, por sua vez, começam-se as controvérsias, né? O rei, por sua vez, ele tem amigos fora da França que entendem e começam a ver essa oposição, né, como uma oposição que pode, né, dar margem para que outros processos, né, revolucionários aconteçam em seus países e, por sua vez, vai contar com a ajuda da Prússia e também com a ajuda da Prússia e da Áustria, tá? E com essa ajuda, o que ocorre? Né, os mais revoltosos, que fazem parte, né, desse terceiro estado, começam a não entender muito bem, veem, na verdade, na figura do rei alguém que não está ali para representá-los e, quando menos se espera, tá? Primeiramente, o rei é convidado a se retirar de Versalhes, tá? Vem para Paris, porque em Paris estavam as agitações e todas as argumentações que ocorriam. Né? E, querendo ou não, em Paris ele poderia ser, querendo ou não, cada vez mais analisado e vistoriado pelos seus inimigos. E a partir daí começam-se, né, as famosas conturbações que nós costumamos falar quando explicamos sobre esse processo da Revolução Francesa. Né? A partir disto aí se estrutura agora um momento chamado de Convenção Nacional. Tá? Convenção Nacional, que automaticamente é o período onde é elaborada a famosa Constituição, e essa Constituição tem que ser obedecida e tem que ser vista pelo rei, gostando ele ou não. Tá? E um dos marcos aí desse período, né, que vai dar base, né, para que o terceiro estado de fato comece a ter maior participação, vai ser com a tomada da Bastilha. Tá? A Bastilha, eu costumo dizer que seria a prisão máxima, né, da França daquele período e que representava o local onde o rei colocava todos os seus desafetos. Tá? Todos os grandes inimigos do rei iam para a Bastilha. Não podemos esquecer que a Bastilha já estava desativada há muito tempo, porém tomar, né, ou estar, né, dentro dessa grande construção significava limitar o poder do rei, tá? Então, a tomada da Bastilha nada mais é do que demonstrar que o poder do rei pouco a pouco estava sendo desgastado, tá? Posteriormente à tomada da Bastilha, vamos ver que vai ser implantado durante a Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reivindicando as condições dos cidadãos franceses, tá? Aos franceses de serem cidadãos e não mais súditos do rei, né? O poder do rei continua, né, cada vez mais sendo limitado e, consequentemente, ele entende que ou ele obedece os critérios dessa nova reformulação política ou, consequentemente, ele poderá ser tirado no mapa. Né? Cria-se a nova Constituição em 1791 e as principais bases dessa Constituição aí, ó, igualdade de todos perante a lei, voto censitário, confiscação das terras da igreja, ou seja, quando há confiscação, há automaticamente maior liberdade econômica, né? O Estado não vai intervir tanto na economia e a igreja, por sua vez, não tem tanto controle dentro dessa realidade, né? Fim do dízimo, que era uma prática muito comum, e também tá a constituição do civil do clero, dentre outros pontos, tá? Ou seja, as questões da igreja devem ser cuidadas pelo clero e as questões do Estado devem ser cuidadas, né, pelo executivo, na figura do rei, com base numa constituição, tá? Se estrutura esse período que é chamado de uma monarquia constitucional. O poder do rei é limitado, Luís XVI é o rei desse período, tem como, né, sua esposa Maria Antonieta. Né? E os radicais cada vez mais assumem o poder, né, buscam esse poder por entenderem que os seus objetivos e os seus alvos, né, estão cada vez mais distantes, eles precisam, né, e querem que os seus objetivos sejam alcançados, tá? A convenção, de fato, se estrutura com esse poder, né, no caso, né, dos opositores mais radicais, que, dentre essas transformações, buscam até mesmo transformações no campo, tá? E nós vamos ver que a partir disto aí, ó, quando eles veem na figura do rei uma ameaça, né, começa um período de perseguição a todos aqueles que aspiravam ou defendiam o poder real. De que forma? A partir do instrumento, tá, da guilhotina. Né? Nós vamos ver a guilhotina sendo utilizada aí como uma forma de busca contra os opositores desse novo governo que tenta se estruturar. Tá? Vai ser um governo radical e esse período vai ser marcado por mortes, perseguições, né, por destruições e é chamado de fase terminadora
ou também, tá, de fase do terror. Dentre os principais acontecimentos aí, né, guilhotinamento, né, no caso de Luís XVI, Maria Antonieta, sua esposa, né, vários saques e, no caso, revoltas no campo em si, e a ideia que se tem é que o povo aspire ao poder. E quando, na verdade, essas ideias mais radicais começam a ser efervescentes e cada vez mais prioritárias dentro desse processo da Revolução, né, Francesa, por sua vez, isso não é visto com bons olhos pela burguesia, porque a burguesia é aquela que trabalha diretamente com a industrialização, ressaltando, né, que a França, nesse período, ela trabalhava diretamente com a produção de artigos de luxo, né, precisava expor nos seus negócios, encontrar novos mercados em si. A burguesia era uma grande fonte consumidora desses próprios produtos que também consumiam, né, ou traziam de outros locais do mundo em si, tá? E a burguesia não vê com bons olhos esse governo radical. E a partir de não ver, né, isso com bons olhos, começa a buscar, tá? Buscar em pessoas, né, em pessoas que tenham nome, em pessoas que tenham ou possam fazer algo diferente, alguém, né, que possa assumir o poder, tá? Esse período é chamado de fase do terror, que vai ser, tá, substituído pelo famoso diretório, tá? A partir de 1795, a burguesia retorna ao poder, né, de forma mais conservadora, porque não é interessante, guerras, conflitos e tudo mais, porque se a guerra, eu costumo dizer assim, se a guerra não tem produção, não tendo produção, não tem venda, não tendo venda, não tem, né, a manutenção do Estado, não tendo manutenção do Estado, né, torna-se caótica a questão econômica. Isso não é interessante para aqueles que trabalhavam diretamente com isso que era a própria burguesia. Tá? Cria-se uma nova Constituição, instituindo-se uma nova fase, né? Essa fase, o diretório. Tá? E a partir daí nós vamos ver que a França também, dentro dos seus objetivos externos, tinha, né, algumas propostas de conquista. Dentre essas conquistas estavam algumas conquistas lá na África. E nada mais, nada menos aparece alguém que teve bastante êxito nessas conquistas, né, e confrontos na África, chamado Napoleão Bonaparte. Então, um general militar, tá, que é bem visto pelas suas tropas, é bem visto diante da realidade daqueles que ele trabalha, e por sua vez começa a ser visto como, né, uma peça fundamental para esse processo que a França passa. Eles querem uma revolução, precisam de uma reformulação, mas não podem ficar nesse pavor ou nessa questão de insegurança, de instabilidade, porque era o que se manifestava a partir do período do terror, né? O diretório vem, substitui isso, e agora, né, os conservadores buscam ou visam um novo personagem para assumir o controle. Quem aparece? Napoleão Bonaparte, né? E nós chamamos que e falamos que o período onde Napoleão Bonaparte aparece como alguém que seria a salvação para a transformação ou para a ideia de trazer um equilíbrio, né, entre as forças, como o período do 18 de Brumário, período onde Napoleão Bonaparte aparece dentro do cenário político da França, né, e aparecendo ele agora vai ser aquele que vai querendo ou não, agradar a gregos e a troianos dentro desse processo e, consequentemente, tentar trazer instabilidade, que é isso que faz, que será, no caso, o tema da nossa próxima aula, tá? Deixo aí como fase, como observações para vocês, né? A transição que a Revolução Francesa traz para a realidade, transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo, né? As consequências disso, que são as transformações que nós vamos ver dentro da política, né? Dentro da própria questão social e dentro das questões das liberdades individuais, que é um marco para os nossos dias, não é isso? A busca por liberdade, a busca por participação, que são marcos que são reivindicados no processo iluminista e que são colocados em prática dentro da Revolução Francesa e, querendo ou não, são consequências da realidade que nós vivemos nos dias contemporâneos, tá? Como opção de vídeo, deixo para vocês aí o filme sobre Maria Antonieta, muito interessante, que mostra toda essa realidade em si. Tá? Existem algumas outras opções, tá? Alguns textos vocês podem descobrir aí, podem buscar também na internet. Deixo para vocês aí também como opção de pesquisa aí a História da Vida Privada, que fala um pouquinho dessa realidade, tá? E deixo também como dica a História Moderna e Contemporânea, da editora Ática também, que é muito bom, tanto para pré-militar quanto também para pré-vestibular. Espero ter atendido as expectativas de vocês. Na próxima aula nos vemos e até lá!